Sejam bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes nomes do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento humano e do potencial que os recursos da iniciativa privada aplicados a favor da filantropia são capazes para transformar realidades e gerar impactos sociais que se refletem na preservação florestal. E eu converso sobre isso com uma pessoa que soma mais de 30 anos de experiência na indústria de alimentos e agronegócio. Ela que já passou pela diretoria de grandes empresas do país e foi CEO da Seara, que já foi eleita como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg. Nossa convidada de hoje é Joanita Karoleski, conselheira do Fundo JBS pela Amazônia. Estamos começando o Planeta Campo Entrevista de hoje. Hoje trazendo aqui no estúdio Joanita Karoleski, que é conselheira do Fundo JBS pela Amazônia. Joanita, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, prazer é meu, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, por ter aberto um tempinho aí na sua agenda para estar aqui com a gente. Vamos começar então falando um pouquinho da sua carreira no mundo corporativo, né? Você teve aí diversas conquistas, chegou a ser CEO da Seara, que é uma das maiores empresas do país. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quais características você acredita que te fizeram chegar tão longe, né? Eu sei que às vezes é um pouco estranho a gente falar da gente mesmo, mas eu gostaria que você não tivesse modéstia nenhuma e contasse, compartilhasse um pouquinho dessa sua história com a gente. Obrigada. Às vezes a gente acaba se colocando numa posição de humildade, mas eu acho que essa é uma característica minha, né, que eu tenho percebido ao longo do tempo. A ideia de estar aqui para servir os outros, né? Eu acho que a gente colocar realmente o nosso conhecimento, a nossa experiência, né, a serviço disso. Mas voltando um pouco para a minha história toda, né, tenho mais de 40 anos de agro aí, na empresas de alimentos, eu acho que uma grande questão é você se preparar o tempo todo para conhecer, né, as questões técnicas, as questões de cada uma das posições que você está, para você se sentir segura. Então, o conhecimento é algo que te move, é algo que te faz evoluir. Então, uma coisa que eu realmente nunca tive na minha vida profissional, assim, nunca tive preguiça mental, né? E eu digo isso, aconselho os jovens, aconselho hoje as mulheres que eu mentoro, executivos que eu mentoro, tentem buscar esse conhecimento de alguma forma, se desenvolvam. Eu falo muito de que a gente fala em empreendedorismo de empresas, né? Mas quando a gente olha para a gente deveria pensar no eu SA. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu consigo ficar melhor, mais apta para a posição? Então, esse aspecto de buscar conhecimento de forma incessante sempre esteve presente na minha vida desde muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, então, o tempo todo querendo evoluir, querendo buscar. A segunda característica, né, que eu acho que é importante e deu certo para mim na liderança, é tudo que eu conheço, tudo que eu sei, compartilhar com todos, seja com pares, subordinados, equipes, e aí você consegue com isso formar equipes de alto desempenho, fazendo com que elas participem. Então, a partir até de um evento que eu tive de uma perda de liderança aos 23 anos e que foi realmente, né, uma situação crítica para mim, mas que eu enfrentei, eu comecei a perceber que o grande valor realmente, né, é gerenciar essas equipes de uma forma muito participativa, então compartilhando e buscando o desenvolvimento genuíno dessas equipes, né? Tem até uma característica que as pessoas comentam, que o meu feedback ele é muito duro, mas a forma com que eu faço é muito genuína e transparente. Então, assim, às vezes eu estou fazendo uma crítica, mas as pessoas sabem que o meu interesse é o desenvolvimento delas. Então, isso é super importante. Então, não tendo preguiça mental de buscar conhecimento, e seja conhecimento no aspecto comportamental, atitude, seja conhecimento técnico, compartilhar tudo isso que você está aprendendo e evoluindo, faz com que as pessoas se aproximem de ti. E tem um momento da vida que é interessante porque o fato de você compartilhar, você não precisa mais buscar. Muitas coisas, você cria esse ambiente de confiança e as pessoas vêm te contar as coisas. E talvez o terceiro ponto que eu trabalho muito desde muito jovem é a questão da vulnerabilidade. É algo que a gente vem falando agora nos últimos anos de uma forma mais frequente, mas eu acho que a pessoa tem que se colocar sempre numa situação realmente de humildade, de que não conhece tudo. E que o importante é fazer com todos, né?
eu venho realmente a cada dia mais aprimorando o meu propósito de vida e acho que é usar o meu conhecimento a favor da coletividade. Então, é isso que eu acho que acabou dando certo, por onde eu passei nas lideranças, né? E gozado porque eu me preparei para uma carreira técnica, mas nunca fui. Eu nunca desempenhei carreira técnica. Eu vi ali na sua formação, uma formação bem técnica ali na graduação, né? Exato. Foi tecnologia em processamento de dados, quer dizer, informática, tecnologia. E nunca pude ser analista de sistemas nem programadora, que as pessoas viram em mim essa capacidade de liderança e me deram um espaço desde o início. Mas eu acho que são esses aspectos. E a humildade, né? Porque, assim, realmente acho que se você está olhando para esse ambiente onde você acha que tem que desenvolver os outros, né? Mas a partir do seu desenvolvimento, talvez você consiga isso de uma forma muito mais rápida e muito mais veloz. Então, o meu orgulho hoje é olhar para trás e as pessoas agradecerem por tanto que eu colaborei no aprendizado delas, no conhecimento delas. Que lindo isso, Joanita. Inclusive, você resolveu usar esse propósito de vida para trabalhar, de fato, em prol das comunidades, das pessoas, né? Como que foi essa transição de carreira? Quando você estava ali naquele auge, como que você olhou e falou, esse é o momento de eu realmente me dedicar para o meu propósito? Então, eu acho que isso estava presente na minha vida, mesmo dentro desse mundo corporativo e das empresas, eu sempre usei muito meu tempo também para esse desenvolvimento de pessoas, né? E parece uma coisa muito natural, né? Então, assim, eu falo que eu acho que não foi à toa que meu primeiro emprego foi uma carreira, aos 14 anos fui professora. E eu falo, talvez eu vim para ensinar e vim para compartilhar, né? E aí, quando eu olhei esse aspecto do que seria a minha segunda carreira, vamos dizer assim, né? Ficou muito natural para mim, né? Entender que eu poderia buscar formas de continuar a usar a minha experiência e meu conhecimento para desenvolver pessoas, né? Então, tanto a questão ambiental quanto a questão social, e principalmente, talvez, usar a minha experiência de negócios, né? Por ter sido gestora de negócios, em ajudar no desenvolvimento também para gerar um impacto econômico, né? Então, acho que esse é um aspecto que eu trago, né, para dentro desse novo momento, né, dessa nova jornada, né, que eu encaro, que eu acho que tem até uma pesquisa, né, que eu estava retornando essa semana e olhando, de Harvard, um professor da felicidade, tem um TED aí na internet, e que ele fala, né, que a gente tem aí talvez uma curva de felicidade e ela baixa e depois ela começa a levantar de novo nos 62, 63, que é quando você começa a ter a questão do propósito de vida, você vai para a segunda carreira. E ele dá até um conselho que é, olhe sua vida o tempo todo, mirando o que você quer fazer naquele momento. Porque lá é que você talvez consiga voltar, depois de conseguir o desenvolvimento econômico, né, a autossustentação, talvez você consiga voltar para o que foi seu propósito de vida. É muito interessante. Realmente muito interessante. Tem uma frase agora, partindo aí para como você vem conseguindo gerar impacto, né, social a partir de desenvolver esses negócios comunitários, digamos assim. Tem uma frase no seu LinkedIn que eu quero compartilhar aqui com o nosso público, que diz o seguinte: o capital filantrópico da iniciativa privada é indutor importante de conservação e preservação ambiental. Então eu queria te perguntar por que essa frase ela representa uma realidade e como é que você vem trabalhando para melhorar a conscientização da sociedade sobre esse assunto? Eu acredito muito, né, que a gente tem uma grande oportunidade de justamente buscar esse capital filantrópico que está disponível aí no mundo, juntar com a iniciativa privada que traz a experiência de gestão, a experiência de governança, a experiência de gerar um impacto econômico maior para as comunidades, né, e para todos esses ambientes de desenvolvimento. Então, olhando um pouco e criando uma analogia até em relação ao que a gente está fazendo no fundo, né, JBS pela Amazônia, a gente entende que tem 3 impactos que a gente tem que buscar. Então, tem o social, tem o ambiental, mas se a gente não trabalhar na questão econômica, a gente não dá sustentação ao longo do tempo. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo de, seja projetos, seja programas que a gente desenvolve, a gente sempre está mirando esses 3 pilares, né, para justamente fazer com que quando a gente saia de cena, isso se sustente no longo prazo. E é isso que as pessoas precisam, né? Eu acho que a partir de uma sustentação econômica, as pessoas conseguem trabalhar muito mais para o ambiental, trabalhar muito mais para o social. Exatamente, inclusive essa questão do pilar econômico, da renda, da qualidade de vida das pessoas, está conectado com a questão da preservação da floresta. Como que isso se conecta? Qual que é essa relação, Joanita? Eu diria que existe é totalmente relacionado, porque assim, na medida em que você tem as pessoas, né, tendo uma condição de desenvolvimento, né, humano adequada, isso torna a sociedade uma sociedade mais justa, né, produtiva, e aí faz com que ele não tenha que buscar, por exemplo, no ambiental, usar recursos da floresta, né, desmatar,
para poder gerar essa situação econômica mais ajustada. Então, acho que a grande oportunidade que a gente tem é exatamente ensinar, né, preparar essas pessoas que estão nesses ambientes um pouco mais longínquos, né, que não tiveram acesso a essas facilidades. Acho que a nossa obrigação, né, como sociedade, como iniciativa privada, levar esse desenvolvimento e as pessoas daí terem realmente uma condição social, econômica e social adequada, né, para a sobrevivência. Acho que a gente tem aí a questão da Amazônia, onde o IDH é um dos menores do país, né, dos estados da Amazônia, e talvez a gente tenha que olhar o desenvolvimento econômico como grande pilar para gerar essa sustentabilidade ao longo do tempo, né? As pessoas ali talvez precisem ver outras opções, né? Além da floresta, além do desmatamento, para conseguir realmente se desenvolver, né? Para manter a sua qualidade de vida, né, Joanita? Exato. E eu acho que hoje tem uma grande oportunidade de nós buscarmos, junto, né, com pesquisa, com ciência, com tecnologia, buscar oportunidades para fazer com que esse desenvolvimento aconteça junto com a evolução da floresta. Então, assim, não é sair de lá, porque é muito fácil, talvez, para o jovem sair de uma Amazônia interiorana, ou, de repente, de outros biomas também, e ir para uma grande cidade. Mas não é a solução para o planeta, né? A solução para o planeta é a gente fazer com que ele aprenda, né, com que ele esteja preparado para fazer essa gestão, que desenvolva negócios, que esteja lá no bioma dele, que esteja lá nesse ambiente mais longínquo, né? Acho que para isso a gente tem vários desafios, olhando várias regiões do planeta aí, seja de logística, seja de conectividade, mas eu acho que aí é que está a grande oportunidade, né? Levar essas condições e, ao mesmo tempo, prepará-los, né, para entenderem como serem empreendedores, usando a floresta como recurso. Sim, inclusive foi interessante você tocar nesse assunto, porque esses dias eu estava numa palestra e eu ouvi um dos palestrantes falando algo mais ou menos assim: olha, o agro, a gente não precisa da Amazônia. Deixa a Amazônia lá e a gente produz para cá, que aí a gente não vai ter problema, né? Então, justamente, acho que quando a gente leva essa mentalidade para as pessoas, para as comunidades ali da região, a gente também não está abandonando, né? Porque às vezes quando a gente fica muito, talvez, só no ambientalismo, às vezes a gente tende a também abandonar, né? É exatamente isso. Acho que assim, o agro brasileiro, acho que é uma pujança. A gente aplicou tecnologia, aplicou ciência, né, ao longo do tempo. E hoje o Brasil tem uma oportunidade muito grande de continuar o desenvolvimento, continuar o crescimento, né, sem precisar desmatar. Uhum. Porque a gente tem ainda muitas questões de produtividade para buscar. Então, o uso da ciência e tecnologia também, e outras coisas, como muito básico, né, a gente vê a grande oportunidade que a gente tem de assistência técnica. Ensinar, né, o pequeno produtor que está lá na Amazônia, no bioma talvez que tem que ser mais preservado, o que é fazer a questão da produção, né, do agro com produtividade e com um rendimento maior. Então, o que a gente vê hoje é uma grande oportunidade talvez de pegar o modelo que a gente tem do agro e com a iniciativa privada e esse capital filantrópico que a gente comentou e levar essa oportunidade para o pequeno. Perfeito. Joanita, eu vou te pedir uma licença então agora para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta com esse bate-papo tão legal. Te espero então daqui a pouco. Até já. Obrigada. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista de hoje, recebendo Joanita Karolewski. Joanita, a gente falou bastante sobre um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de como é importante a gente aliar a preservação com o desenvolvimento econômico e social. E agora eu queria te perguntar sobre como o Fundo JBS pela Amazônia, como que ele se estabelece, como é que ele está estruturado e quais que são os principais pilares desse trabalho. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. O fundo nasceu aí em setembro de 2020. A gente montou todo o modelo de governança, nós temos conselho consultivo independente, né? É um conselho de administração independente. Foram investidos aí nos primeiros 5 anos 250 milhões de reais. E até agora, então, 2 anos de operação, a gente está com 19 projetos, 62 milhões investidos, né? E um orgulho realmente porque a gente trabalhou praticamente com todos os projetos nos 3 pilares. Os 3 pilares que a gente definiu para atuar são cadeias produtivas e pecuária de baixo carbono, a bioeconomia e ciência e tecnologia. A ciência e tecnologia a gente entende que é um habilitador para todo o resto, tanto para cadeias quanto bioeconomia. Então a gente olha a oportunidades em ciência e tecnologia para avaliar oportunidades do próprio produto da floresta, das matérias-primas da floresta para se transformar em produto de valor agregado, mas também como a infraestrutura. Então a gente tem projetos de conectividade, de levar a internet para os povos, né, das comunidades. Começamos um piloto e temos mais de 4.000
comunidades com oportunidade para ser colocado, logística também e a questão de energia, né? Porque hoje as populações ribeirinhas gastam boa parte da renda com diesel pela questão de energia. Então a gente tem uma oportunidade muito grande, inclusive de gerar um impacto social, reduzindo as despesas, né, de diesel das famílias, e aí esse dinheiro sobraria para elas aplicarem, né, em outras coisas, né? Então esse pilar realmente é um habilitador. Nas cadeias e na pecuária de baixo carbono, a gente tem um projeto que a gente considera o principal aí do fundo, que é o Restaura Amazônia. É um projeto que fala de sistema agroflorestal combinando pecuária com plantio de cacau e outras espécies, mas o cacau é preponderante. Temos uma abrangência de 1.500 famílias e a gente está falando de mais de 80 mil hectares preservados, né? E isso tudo em municípios de alto nível de desmatamento no Pará. Esse projeto, ele foi talvez o piloto principal para a gente ter certeza que esse modelo seria sustentável e a gente está trabalhando agora num projeto justamente para estendê-lo, né? E talvez levar como um modelo de desenvolvimento para reduzir desmatamento na Amazônia. Então, deu muito certo, a gente está atingindo todas as metas em 2 anos e os principais ingredientes exatamente são assistência técnica, acesso ao crédito, né? Hoje esse crédito está disponível, mas muito pouco acessado pelos pequenos produtores, então a gente está ajudando os pequenos produtores a se habilitarem a isso. Então acho que esse conjunto nos deu uma certeza de que dá sim para fazer um desenvolvimento e reduzir o desmatamento. Então o fundo tem o propósito de conservar e de restaurar áreas degradadas, né? Então através desses 3 pilares. E falando em bioeconomia, a gente tem um investimento também que é de 5 anos na AMAS, que é uma associação que cuida de investir todo ano mais de 5 a 6 startups e trabalhamos num plano de aceleração dessas startups, justamente tentando desenvolver negócios na Amazônia para a bioeconomia. Então, fizemos essa seleção já nos últimos 2 anos, acabou de haver o processo seletivo de 2023 e isso faz com que a gente também leve um ensinamento e o conhecimento do que é gestão de negócios para essas comunidades ou para esses negócios que vicejam na Amazônia. Perfeito, você citou aí já vários desses projetos que vocês atuam, desses pilares, né? Tem algum deles que você acredita que seja, assim, imprescindível ou que você tenha estado muito de perto envolvida e tenha visto realmente uma evolução para as comunidades, para as famílias? Tem. Eu acho que todos os projetos que a gente fez a escolha foram nesse sentido. A gente queria sempre olhar ou criação de infraestrutura necessária, quando fala infraestrutura de conectividade, logística, também olhar o desenvolvimento da bioeconomia. Eu acho que talvez a questão pelo impacto gerado, o Restaura Amazônia talvez seja um dos mais promissores no sentido de continuidade, porque ele pode se transformar num negócio. E é isso que a gente gostaria. A gente fez o desenvolvimento, né? É um projeto desenvolvido com a ONG, né, Solidariedade, que já tinha testado esse modelo durante 2, 3 anos numa pequena escala de famílias. Nós, então, ampliamos para 1.500 famílias e criamos todo o aparato do projeto para tentar, a partir daí, transformar isso em negócio e atrair, inclusive, né, iniciativa privada para poder investir. Então, esse eu acho que talvez seja o maior embrião. Mas também não deixando de ser menos importante a questão de um projeto que a gente fez de acesso ao crédito, que a gente preparou os pequenos produtores para acessar o crédito público, né? Então, também foi um projeto de 1 ano e meio. O de bioeconomia, que é o AMAS que eu comentei, né? E dentre isso tudo, a gente também tinha uma preocupação de fazer um projeto para conhecer muito a questão indígena. Então, a gente fez o projeto Mãos Indígenas também, em Rondônia e Mato Grosso, né? Para justamente entender um pouco mais essa cultura e como é que a gente poderia ajudar. E é um projeto interessante porque a gente trabalhou em 3 vieses, né? O desenvolvimento de uma cadeia dentro das terras indígenas, que é apoiar a castanha, e que ela, né, é totalmente extrativista. A gente até construir armazéns nas comunidades indígenas para armazenamento. A questão de sementes, que é super importante para a gente usar para recuperar, né, terras degradadas. E também o artesanato, porque a gente viu talvez uma oportunidade aí grande de ajudar a mulher a se inserir nesse mercado. E a gente está apoiando, então, esses 3 pilares dentro do Mãos Indígenas também e aprendendo muito. Aliás, eu falo, né, nesses 2 anos, eu acho que quando a gente projetou o que a gente ia fazer, a gente achou que teria muita coisa já pronta. E a gente teve que ir para o campo, conhecer, aprender. E eu acho que o que mais orgulha a gente é a gente ter conseguido fazer
a escolha desses projetos e programas, respeitando a cultura e os hábitos locais das comunidades. Então, fazer com que a gente vá de forma conjunta, né? Tem um projeto do Açaí, por exemplo, que a gente trabalhou muito a questão de várias comunidades cooperativas no Amapá para ajudá-los a se organizar. Então, hoje, com certeza, com 2 anos, a gente está muito mais preparado até para a escolha de novos programas e projetos para frente. Perfeito. Isso que eu queria te perguntar agora, justamente. Como é que vocês escolhem esses parceiros, esses projetos onde o fundo vai investir? Muito veio de um conhecimento inicial, né, da própria equipe que a gente montou no fundo, mas eu acho que o mais importante é a gente decidiu no início não fazer os projetos sozinhos. A gente tem uma equipe muito pequena no fundo e a gente buscou também conversar com as organizações não governamentais que estão lá já há muito tempo e aprender com elas. E aí a gente começou a identificar justamente projetos. Também recebemos, né, durante os 2 primeiros anos, projetos pela internet, né, mas sempre íamos estudar um pouco mais a fundo para ver se tinha uma condição de se tornar sustentável ao longo do tempo. Eu acho que o mais importante é, a gente entrou nesse ecossistema das organizações não governamentais, iniciativa privada, tentando entender claramente o que moveria ponteiros, né, no sentido de gerar soluções que possam ser escaláveis e replicáveis. Perfeito, Joanita. Tem um outro projeto também que você liderou ali na JBS, que é o projeto Fazer o Bem, Faz Bem. Então eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é o foco desse programa e qual tem sido o impacto dele para a sociedade. Então, esse foi um projeto que aconteceu aí talvez mais fortemente na pandemia, né? Quando a empresa aí, acho que teve um gesto bastante importante, né? De fazer uma doação de 400 milhões e a gente organizou com uma logística muito complicada no sentido de atender várias comunidades. A gente atendeu mais de 240 municípios no Brasil e talvez a questão que mais se focou é como é que eu posso realmente, né, ajudar as comunidades onde eu estou com o negócio inserido. Então, a gente trabalhou muito nas necessidades básicas. No primeiro momento do Covid, né, porque tinham necessidades de ampliação de leitos de hospitais, equipamentos, né, até itens, né, de uso, máscara, jalecos, uma série de coisas, né, no mundo da... Construímos duas alas de hospitais, né, um em Rondônia e outro em Brasília também, num modelo totalmente diferenciado, rápido, né, de montagem dentro de uma fábrica e depois somente a montagem final. Foram 45 dias para a construção deles, então é um aprendizado muito grande, né? Então a gente olhou tanto ciência e tecnologia na época, quanto o impacto social ajudando comunidades e a questão de ajudar também a questão médica. Eu acho que o Fazer o Bem Faz Bem, ele é um complemento e ele é um caminho para a empresa se comunicar com as comunidades, conhecer as necessidades e poder auxiliar. Que eu acho que assim, toda empresa, né, ela tem realmente uma questão de responsabilidade social. E o Fazer o Bem Faz Bem trouxe justamente essa oportunidade de desenvolver de uma forma estruturada e, mais importante, feito com as pessoas da empresa, né? São mais de 130 mil funcionários no Brasil. E o que mais me impressionou na hora que a gente fez o projeto é o apoio e o interesse de todas as pessoas em participar, ajudando as comunidades. Então não foi só a questão da doação de dinheiro, foi a questão de doação de tempo das pessoas, o que fez a diferença na vida de muita gente, né? E isso muitas vezes, para nós que somos, né, pessoas físicas, acho que muitas vezes essa questão de você doar o tempo é talvez mais difícil até de você conseguir doar, sei lá, um percentual do seu salário, alguma coisa assim, porque realmente é o que a gente fala, né? Parece que a gente está sempre correndo e tudo mais, então quando você tira um tempinho da sua vida para se dedicar, eu acho que é um pouco até mais impactante, digamos assim, né? Parece que você está até mais envolvido com Exatamente. aquilo, né? Eu acho que eu estava lendo agora um filósofo francês aí, da nossa idade aí, né? E ele fala que a alegria maior é sentir alegria pelos outros. Então, quando a gente está usando o nosso tempo, nosso conhecimento, né, para fazer o bem, né, para realmente ver o outro melhorar em todos os sentidos, eu acho que a satisfação é muito grande, né? E isso acaba te ajudando, inclusive, em todo o teu emocional, né? Muito bom. Joanita, inspirador conversar com você, de verdade, né? Faz a gente querer realmente se doar um pouquinho mais para o outro, olhar um pouquinho mais à nossa volta. Então foi um prazer realmente conversar com você, ter você aqui no nosso programa hoje. Obrigada pela oportunidade de compartilhar sempre aí o que a gente está buscando evoluir, né? A gente nunca está pronto, né? É verdade. Então esse é o desafio. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bom, o Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui no Canal Rural. Tchau, tchau.